Meu nome é Helena, tenho 25 anos, e minha vida é uma engrenagem que gira sem parar para sustentar os sonhos dos outros. Enquanto você lê isso, eu provavelmente estou de pé há 12 horas seguidas, com as mãos queimadas pelo fogão e os pés latejando de cansaço. Sou cozinheira no Romanov, um dos restaurantes mais movimentados de Ekaterimburgo, onde trabalho há 6 anos ininterruptos. Não foi escolha, foi necessidade. Aos 18, enquanto meus colegas de escola sonhavam com universidades renomadas, eu encarei a realidade nua e crua. Meus pais não tinham como pagar uma faculdade, e eu não consegui uma vaga pelo sistema público. Então, entrei no Colégio Técnico de Serviços e Gastronomia de Ekaterimburgo, onde fiz um curso acelerado de culinária e confeitaria. 1 ano de estudo, diploma na mão e a promessa de um emprego. Parecia um bom negócio na época. Hoje, sei que foi apenas o primeiro passo de uma maratona sem linha de chegada. Comecei no Romanov como auxiliar, picando legumes até os dedos doerem, lavando panelas até a pele das mãos rachar e obedecendo a cada ordem dos cozinheiros mais experientes. Era um trabalho brutal, turnos intermináveis, salário que mal dava para sorrir, muito menos para viver. Mas eu aguentava. Ano após ano, subindo aos trancos até me tornar cozinheira de linha. Não é uma carreira glamourosa, mas é estável. Ou pelo menos era o que eu pensava. A verdade? Eu trabalho em 2 turnos há anos. Das 10 da manhã às 2 da tarde, estou no restaurante. Depois, corro para casa, troco de roupa e volto às 5, ficando até a meia-noite ou mais tarde, se o salão estiver lotado. Finais de semana? Quase não existem. Férias? Faz tanto tempo que nem lembro como é. Por quê? Porque minha família depende desse dinheiro. Meus pais têm uma hipoteca que o sufoca. Meu pai pega qualquer serviço que aparece, ajudante de pedreiro, servente, o que der. Minha mãe passa o dia inteiro no caixa de um supermercado, com um sorriso forçado para clientes que nem olham em seus olhos. Juntos, eles mal conseguem pagar as contas básicas. E então a Anastasia, minha irmã de 19 anos, prestes a fazer 20. Ela estuda em uma universidade estadual em Tilmen, morando em um alojamento estudantil. Uma educação de qualidade, ou pelo menos é o que nos fazem acreditar. Quando Anastasia completou 18 anos e foi aprovada no vestibular, meus pais sentenciaram: ela é inteligente, tem futuro. Merece uma chance. Eu, que havia escolhido o curso técnico sem pestanejar, ouvi entre linhas: você já fez sua escolha. Agora é sua vez de bancar a dela. E assim, sem discussão, me tornei a principal fonte de renda da família. Meu salário paga as parcelas da hipoteca, as mensalidades da faculdade de Anastasia, as despesas com moradia, roupas, livros. Sobra apenas o suficiente para colocar gasolina no meu carro velho, comprar comida básica e, se der sorte, um café na hora do intervalo. Não tenho vida social. Não compro roupas novas a não ser quando as que tenho se transformam em farrapos. Vivo no mesmo quarto minúsculo de quando era adolescente, uma cama de solteiro torta, um guarda-roupa que desaba aos poucos. Às vezes, fecho os olhos e imagino um apartamento só meu, mas a matemática é implacável. Com o que me resta, nem um quarto alugado eu consigo. O cansaço é tão profundo que mal tenho energia para sonhar. Anastasia vem de Tilmen uma vez por mês, quando muito. Em casa, ela se reúne com os amigos da escola, aqueles que, como ela, têm futuro. Comigo, mal troca 2 palavras, a não ser que precise de dinheiro ou queira desabafar sobre como a faculdade é difícil. Meus pais, por sua vez, brilham de orgulho toda vez que ela está por perto. Perguntam sobre as aulas, os planos, os amigos. Sobre mim? Silêncio. Afinal, o que há para perguntar a alguém que é apenas a cozinha? Eu me conformei com isso. Achei que era o certo, sacrificar meus dias, minhas noites, meus sonhos para que minha irmã tivesse oportunidades. Até terça-feira passada. Cheguei em casa depois de um dia duplo, exausta como sempre, e os encontrei na cozinha, Anastasia, minha mãe, meu pai. Todos rindo, como se o mundo fosse um lugar fácil. Oi, murmurei, jogando a bolsa no chão. Que alegria é essa? Anastasia se virou, radiante. Ah, Helena, estava lembrando mamãe e papai, semana que vem faço 20 anos. Vou comemorar aqui, não em Tilmen. Anui. Legal.
Podíamos fazer um jantar em família, algo simples. Foi então que minha mãe sorriu, daquele jeito que já conheço bem. Querida, a Anastasia quer algo especial. Convidou 25 amigos. Você vai preparar tudo, servir, arrumar depois. E, por favor, esteja sorridente. Foi como um soco no estômago. Eu, que trabalho 80 horas por semana, que não tenho um dia de folga há meses, que não tiro férias há anos, eu deveria, no meu único momento de descanso, cozinhar para 25 pessoas, limpar a bagunça e fingir felicidade? Não vou fazer isso, disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Anastasia explodiu. Você é egoísta, Lena. Não me ama. Quer arruinar meu aniversário? Meu pai cortou, gelo na voz. Você fará o que mandamos. Sugere um restaurante. Minha mãe riu, como se eu tivesse dito uma piada. Não temos dinheiro para isso. A não ser que você consiga que seu chefe faça de graça. Respondi seco, Ivan Petrovich não é idiota. Nada é de graça. Ela então deixou claro, ou eu bancava o restaurante, ou preparava tudo em casa. No meu dia de folga. Naquele momento, entendi tudo. Eu não era uma filha, uma irmã, era uma máquina de dinheiro com braços para trabalhar. Uma ferramenta. Subi para meu quarto, tranquei a porta e me sentei na cama, olhando para a parede descascada. Lá embaixo, ouvi-os cochichando, Anastasia reclamando do meu egoísmo. Não senti raiva. Só uma tristeza profunda, como se algo dentro de mim tivesse se partido para sempre. Pensei em todo o dinheiro que entreguei a eles nos últimos anos. Em todas as noites perdidas, nos sonhos adormecidos. E, pela primeira vez, me perguntei, quando, afinal, chegaria a minha vez? Sufocou um grito, como se eu tivesse esmurrado o peito dela. Meu pai balbuciou algo sobre ingratidão, sobre tudo que fizeram por mim, sobre como me criaram. Mas suas palavras soavam ocas, como moedas falsas batendo no balcão. Você não entende, minha mãe apertou os punhos sobre a mesa, a voz trêmula de fúria contida. Anastasia vai ficar humilhada. O que vamos dizer para os convidados? Que sua irmã egoísta abandonou a família na véspera do aniversário dela. Eu olhei para eles, um por um, e pela primeira vez não senti o peso da culpa. Só uma clareza cortante, como lâmina afiada depois de anos de ferrugem. Vocês nunca perguntaram se eu estava humilhada, minha voz não tremia. Nunca perguntaram por que uma mulher de 28 anos ainda dorme na cama de criança, enquanto paga as contas de 3 adultos. Nunca agradeceram. Só exigiram. Como se eu fosse uma máquina de dinheiro com pernas. Meu pai tentou interromper, mas levantei a mão. 6 anos, continuei. 6 anos eu abri mão dos meus sonhos para bancar os de vocês. 6 anos ouvindo que eu devia, que era minha obrigação. Mas sabe qual é a minha obrigação agora? Apertei os dedos na beirada da mesa, sentindo a madeira fria sob a pele. Sobreviver. Porque se eu ficar mais um dia naquele inferno, não vai sobrar nada de mim. Minha mãe abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Talvez porque, pela primeira vez, ela virou para mim. Não como a caçula conveniente, não como a carteira ambulante, mas como uma mulher que finalmente tinha parado de se curvar. Vocês vão se virar, disse, levantando. Assim como eu me virei todos esses anos. Ivan Petrovich, que assistia à cena em silêncio, tossiu discretamente. Talvez seja melhor, ele começou, mas meu pai já se levantava, a cadeira rangendo contra o chão. Você vai se arrepender, ele cuspiu, o dedo apontado para meu rosto. Quando precisar de nós, não venha choramingar. Sorri. Não um sorriso gentil, não um sorriso de desculpas. Um sorriso que doía nos cantos da boca, de tão pouco usado. Engano seu, respondi. Eu nunca mais vou precisar de vocês. E saí. Não corri. Não olhei para trás. Caminhei com a coluna reta, como se carregasse não 3 caixas de pertences, mas 6 anos de silêncios engolidos, de sonhos adormecidos, de uma vida que finalmente começava. Do lado de fora, o ar da manhã era fresco, quase cruel em sua honestidade. Respirei fundo. Pela primeira vez em anos, o oxigênio parecia meu. Não emprestado. Não roubado.
Quando voltei para a cozinha, a equipe me olhou com curiosidade, mas ninguém perguntou. Não precisavam. O cheiro de cebola refogando se misturava ao de liberdade, e pela primeira vez, o trabalho não parecia uma fuga. Era só o começo. A mão tremeu quando encostei no peito, como se o coração fosse se romper ali mesmo, entre os dedos. Você não pode fazer isso conosco, sussurrou ela, a voz quebrada por uma dor que eu já não conseguia sentir. Nós dependemos desse dinheiro. Não era mais minha responsabilidade. Vocês deveriam ter pensado nisso antes, respondi, a voz firme como aço temperado. Antes de me tratarem como empregada. Antes de acharem que meu suor, minhas noites sem dormir, meu sangue eram moeda de troca por migalhas de gratidão. Mãe ergueu o queixo, os olhos faiscando de uma raiva que não intimidava mais. Você nos deu mais de 4,5 milhões em 2 anos. Não seja mesquinha, Lena. Não fique contando trocados agora. Troquei o peso de uma perna para outra, sentindo o chão firme sob os pés, meu chão, minha escolha. Não vou ouvir mais uma palavra. Levantei-me, a cadeira rangendo contra o piso como um ponto final. Mudei-me. Não volto. A partir de hoje, paguem suas próprias contas. Se querem que Anastasia termine a faculdade, que ela arrume um trabalho. Como qualquer adulto. A porta do escritório abriu-se antes que eu a alcançasse. Ivan Petrovich estava ali, os braços cruzados, o rosto uma máscara de profissionalismo que não escondia a tensão nos cantos dos olhos. Ele ouvirá tudo. Ou pelo menos o suficiente. Tudo bem, Helena? Perguntou, o tom livre em claro que a pergunta era retórica. Meus pais estavam justo saindo. Olhei por cima do ombro. Mãe abriu a boca, mas as palavras morreram antes de nascerem. Na verdade, ainda não terminamos, começou ela, mas Ivan Petrovich adentrou a sala com um movimento que não deixava espaço para discussão. Acho que terminaram. Sua voz era calma, mas final. Este é um local de trabalho, não um consultório familiar. Peço que deixem o estabelecimento. Eles não se mexeram. Não por teimosia, por choque. Ninguém jamais havia dito não para eles. Não assim. Ivan Petrovich não esperou. Um aceno discreto, e 2 seguranças apareceram na porta, impassíveis. Acompanhem esses senhores até a saída. E garantam que não voltem. O silêncio que se seguiu ao fechamento da porta foi quase sagrado. Respirei fundo, sentindo o peso de anos se desprender dos ombros como uma pele morta. Você está bem, Lena? Ivan Petrovich repetiu, desta vez só para mim. Estou. E, pela primeira vez em anos, era verdade. Ele assentiu, compreendendo mais do que eu havia dito. Família é complicada. Mas ninguém tem o direito de pisar em você. Nem mesmo eles. Saí do Romanov com as pernas ainda trêmulas, mas a mente clara como cristal. O celular vibrava no bolso, chamadas perdidas, mensagens, súplicas. Volte, podemos conversar. A Nasha vai entender se você não puder ajudar com a festa. Como se o problema fosse a maldita festa. Eles ainda não entendem, murmurou Sasha, olhando por cima do meu ombro enquanto eu mostrava a tela. Os dedos deslizaram rápidos, bloqueei números, apaguei contatos, cortei pontes que só serviam para sugar minha energia. Não é sobre a festa. Nunca foi. Fechei os olhos por um segundo, sentindo a liberdade queimar como fogo bom. É sobre o fato de que, pela primeira vez, meu dinheiro é meu. E então, com um toque final, desativei os pagamentos automáticos. A hipoteca dos pais. O contrato da faculdade de Anastasia. Um clique, e o cordão umbilical financeiro foi cortado. A sensação? Leveza. Como se, depois de anos carregando um fardo de pedras, alguém finalmente tivesse me permitido soltá-lo. As 2 semanas seguintes foram um silêncio tão profundo que chegava a doer não pela falta deles, mas pela ausência da culpa que eles sempre plantavam em mim. Trabalhava minhas horas no Romanov sem a pressão de turnos duplos, sem a necessidade de esticar cada rublo para tapar buracos que não eram meus. Sasha e eu dividíamos as contas, sobrava dinheiro. Dinheiro para um casaco novo. Para um jantar fora. Para sonhar com férias, algo que, até então,
existia só nos comerciais de televisão. Até que, numa tarde comum, o nome Tia Lilda piscou na tela. Quase ignorei. Quase. Sua mãe me contou tudo, disse ela antes mesmo que eu me sentasse, as mãos torcendo o guardanapo sobre a mesa do café. Que você os abandonou. Que eles estão desesperados. Ela te contou por quê? Perguntei, tomando um gole do expresso. O amargor me lembrou de todas as vezes que engoli palavras por eles. Que você ficou chateada por causa da festa de aniversário da Nastya. Rir foi involuntário. Um som seco, sem alegria. Tia Lilda, eu bancava tudo há 6 anos. 6 anos em que meu salário virou extensão da carteira deles. 6 anos em que meu único dia de folga deveria ser gasto servindo a festa de uma garota que nem sequer me agradece. Ela ouvia, mas não escutava. Como todos eles. Os olhos vidrados, a cabeça balançando em desaprovação antes mesmo que eu terminasse. Lena, em família a gente se ajuda, começou, e eu já sabia o que viria, a culpa, o peso, a obrigação. Ajuda é recíproca, cortei. Eles me sugaram até os ossos e ainda assim me trataram como lixo. Agora que a torneira secou, sou a vilã? Seu rosto ruborizou. Seu pai pegou um segundo emprego. Sua mãe faz horas extras. A Nasha teve que trancar a faculdade. E daí, deixei a xícara bater contra o pires com um estalo. Não sou responsável pelas escolhas deles. Se querem comer, que trabalhem. Como eu fiz. Você é egoísta, cuspiu, levantando-se com tanta força que a cadeira rangeu. Não quero mais saber de você. Observei-a sair, a porta do café batendo atrás dela. Fiquei ali, imóvel, esperando o remorso. Esperando a vozinha que sempre me dizia para ceder, para voltarem atrás, para consertar. Ele não veio. Em seu lugar, uma certeza quente, eles finalmente estavam aprendendo a andar com as próprias pernas. E eu? Pela primeira vez em anos, respirava sem afogar. Agora, meu dia tem 8 horas. Nada de turnos dobrados, a não ser que seja emergência. Quero tempo para mim. Talvez faça um curso para aprimorar minhas habilidades, ou simplesmente descanse, saboreando cada minuto livre. No próximo mês, embarco no meu primeiro descanso de verdade em mais de 5 anos. Eu e Sasha vamos a Sochi num fim de semana prolongado. Nada extravagante, mas vou porque quero, não porque alguém espera que gaste meu tempo e meu dinheiro com eles. Às vezes me pergunto, e se não tivesse saído naquela noite? Provavelmente ainda estaria dormindo no quarto das crianças, trabalhando até o esgotamento e entregando metade do meu salário. Talvez estivesse cozinhando e limpando no aniversário de 20 anos da Nastya, só para repetir tudo no ano seguinte, como se fosse minha obrigação. Não sinto um pingo de arrependimento. Pela primeira vez na vida adulta, vivo para mim, não para os outros. Levei 25 anos para entender que mereço minha própria existência. Mas a alegria é saber que, no fim, entendi. E não há volta.